presença para a IC Brasil poder recebê-los aqui nessa sessão que é muito especial para a gente. Eu sou Larissa Benevides, sou presidente da IC Brasil e junto com as queridas colegas Cecília Matos, Cecília Tsukamoto, Flávia Romano, em nome do Bureau AIC Brasil, nós agradecemos a cada um de vocês pela presença aqui nessa noite. Antes de começarmos e de apresentar os nossos convidados muito especiais, eu queria só fazer alguns avisos importantes. O primeiro deles é que a nossa sessão ela vai ser interpretada para Libras, e a gente já quer começar agradecendo às nossas duas colegas intérpretes, Carol Fomin e Vânia Santiago, por nos ajudarem a deixar essa sessão mais acessível. Depois, achamos muito importante informar que esse evento será gravado, portanto, aqueles que não se sentirem confortáveis podem ficar à vontade até para fechar as suas câmeras, e essa gravação vai ficar disponível no nosso canal, né, do YouTube da IC Brasil. Se vocês conhecerem alguém que por acaso não vai ter condição de assistir, que gostaria, fiquem à vontade para encaminhar para depois pegar o vídeo lá. E eu queria agora fazer aqui um cumprimento. Eu acredito que nós já temos aqui um ou dois participantes da África, e nós ficamos muito felizes por termos visto inscrições aqui dos colegas, né, que estão nos ajudando a encurtar essa distância entre os continentes por meio dessa herança comum que é a nossa língua portuguesa. Então, assim, muito obrigada por terem se inscrito, por terem comparecido. Estamos muito felizes aqui por termos vocês conosco hoje. Pois bem, nós hoje estamos aqui reunidos para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, né, que é comemorado hoje mesmo, no dia 5 de maio. Ele foi oficialmente instituído pela Unesco, se não me engano, em 2019. E foi um reconhecimento à relevância global da língua, né, que hoje é falada por mais de 260 milhões de pessoas e em 9 países no total. Pois bem, na noite de hoje, nós vamos ter a honra de receber um convidado para lá de especial e que ele até dispensaria apresentações, que é o professor Caetano Galindo. Professor Caetano, muito obrigada por estar aqui com a gente. O título da nossa sessão a gente vai falar um pouquinho sobre os encontros e desencontros da língua portuguesa e eu vou deixar para ele, né, esticar essa conversa aí, esticar essa prosa com a gente. O professor Galindo é uma das vozes mais instigantes e mais brilhantes, né, da reflexão contemporânea sobre a língua portuguesa. É um enorme divulgador científico, ele faz um favor imenso, né, para a comunidade científica, porque tudo que ele escreve as pessoas devoram, né, e leem com muito prazer. E por mais que a gente já tenha ouvido falar do trabalho dele, por mais que a gente já talvez tenha tido a chance de ler alguma coisa que ele escreveu, o professor Galindo vai ser devidamente apresentado por um outro convidado muito especial para a gente, que vai moderar essa sessão, que é o colega Jaime da Costa Pinto. Jaime, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Jaime é intérprete, é tradutor literário e é também um pensador da linguagem. Jaime é membro da IC Brasil e a gente tem muita honra de ter você na nossa associação, viu, Jaime? E ficamos muito prestigiadas mesmo por você ter aceito fazer a condução desse bate-papo aí com o professor Caetano Galindo. Agora, eu queria aproveitar mais esses minutinhos para fazer um agradecimento que é muito rápido, mas ele é absolutamente necessário para duas pessoas que foram fundamentais para que esse encontro de hoje acontecesse, que são a Ana Viana, nossa querida colega, a IC Brasil, Caco, que está sempre presente, muito atuante, e Branca Viana, sua irmã. Ambas, né, são membros da IC Brasil. A Ana foi de uma gentileza e de uma generosidade, porque ela mal recebeu a minha mensagem, eu já vi ela digitando de volta, imediatamente entrou em contato com a Branca, e também não esperou a caneta esfriar, já entrou em contato com o professor Caetano. E às vezes, gente, não basta a gente escrever um e-mail, né? É preciso que alguém vá lá e diga assim: ô, professor, sabe aquela moça que escreveu para o senhor uns 10 e-mails no ano passado, mais 5 esse ano? Pois é, eles são aí que Brasil, eles são gente boa, tá? Pode confiar. Então foi isso que elas fizeram, elas costuraram esse encontro, a gente agradece demais, Ana e Branca. Não sei se a Branca vai estar aqui, a Branca estava em viagem, mas fica o nosso muito obrigado de coração por terem nos ajudado com isso, né?
E, assim, não é nenhum pecado a gente reconhecer, gente, que quem trabalha, né, aqui para a associação como voluntário, sabe que a gente vai virando na vida uns grandes pidões, né? A gente vai pedindo coisa, vai pedindo palestra, pede participação, pede interpretação, né, Jaime? Pede um monte de coisa, mas aí acontece que de tanto pedir a gente acaba conseguindo, né? E aí chegamos até aqui hoje. Bom, só mais uma coisinha antes de passar a palavra para o Jaime, é que a gente sabe que o nosso tempo com o professor Caetano, ele é muito precioso e relativamente curto, né? Não é todo dia que a gente tem o professor Caetano só para a gente assim. Então, a gente achou que era mais legal privilegiar a exposição dele. Ele tem muita coisa para falar para a gente, só coisa interessante, mas com toda certeza, as perguntas e os comentários vão ser muito bem-vindos. E a nossa sugestão é que vocês usem o chat mesmo aqui do Zoom para poder mandar o que vocês quiserem. E aí, depois, com a ajuda das colegas do Birro e com a própria ajuda do Jaime, a gente vai passar isso para o professor Galindo, para no finalzinho a gente, né, fazer um bate-papo. Bom, com isso, eu passo a palavra para o colega Jaime e eu desejo para todos nós uma conversa tão rica quanto a nossa língua portuguesa. Obrigada, Jaime. Puxa, Larissa, eu que agradeço. Essa apresentação aí não estava combinada. Eu ia passar direto uma pergunta para o Galinda, vou ter que fazer um parênteses aí, porque você foi generosa demais. Eu preciso falar um pouco, então, da carreira do Galinda, que é, tudo bem, dispensa apresentações, né? Mas, enfim, um acadêmico de renome, com obras publicadas, no nosso caso, de interesse específico, um tradutor de primeiríssima linha, né? Traduziu só coisa fácil, né? Tipo Ulisses, esse tipo de coisa, do James Joyce. Então, a gente pode, inclusive, acho que, se sobrar tempinho, falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre o português como língua, como veículo para outras manifestações artísticas originalmente feitas em outra língua. Mas, para mim também é uma honra, Galinho, estar com você aqui hoje. Acompanho você por aí, em eventos e outros, enfim, acontecimentos aí literários, tradutórios. Outro dia mesmo, aquele evento da USP com a Alison, eu estava presente, foi uma coisa emocionante demais. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, se houver tempo. Mas o evento, a efeméride, né, a alvissareira do dia é essa coisa do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu dei uma procuradinha na internet antes de entrar aqui e descobri que são, parece, três datas, né, para homenagear a nossa língua. Uma é a data da morte do Camões, junho, ou coisa parecida, e uma outra, pasmem, o nascimento de Rui Barbosa, né? Já foi escolhido como devia ser a data da polícia da língua brasileira portuguesa, né? Não mas enfim, finalmente 19 criaram essa data tão incrível aí. E a minha primeira provocação, Galindo, o nome da data é Dia Mundial da Língua Portuguesa. Você, nos teus, enfim, na tua caminhada aí, estudando tanto e pesquisando tanto, você diria já aqui, existe um contexto em que a língua portuguesa do Brasil, multa portuguesa de modo mais amplo, da língua portuguesa de modo geral, né? Estamos falando aqui, inclusive temos participantes aqui de outros países da África, bem-vindos, muito legal ter vocês aqui também. O português é uma língua internacional, mundial, a gente pode dizer isso, né? Quando a gente compara com línguas românicas, como, sei lá, francês e espanhol, que pega das duas das mais, enfim, de maior circulação aí. O português tem esse status já de língua internacional? Teria, tem chance? A gente quer isso? Enfim, passo para você. Obrigado, Jaime. Muito obrigado todo mundo pelo convite. Agradeço ao meio de campo das Irmãs Viana, que conseguiram passar por cima da minha caixa de e-mail lotada e resolver esse problema de uma vez. Fico muito feliz de estar aqui entre vocês e, de verdade, me sinto muito privilegiado e me sinto entre super-heróis, entre seres humanos especiais aqui, porque eu não conseguiria fazer o trabalho de vocês por 15 minutos na minha vida e eu olho para isso e fico pensando, Jesus, quem são essas pessoas? É bom saber que vocês existem aqui. Fico imaginando que alguma dessas câmeras pode ser esconder uma imagem gerada por inteligência artificial, porque vocês são de fato pessoas de outro mundo que eu estimo, que eu respeito demais e de que a gente precisa ao longo da vida e precisa valorizar. E agradeço também já de saída aos colegas que estão fazendo a interpretação de Libras. Eu tendo a falar meio rápido e às vezes isso atrapalha a vida das pessoas.
Alguém agora há pouco ali comentou no chat, né, que apareceu a palavra efeméride já de cara, a pessoa, coitada da pessoa que está interpretando para Libras, vai ter que traduzir efeméride. A gente, o mal de ser colega é que a gente fica já pensando nos problemas que a gente está gerando uns para os outros, né? Porque estamos entre colegas, porque estamos entre gente que lida com os mesmos problemas, os mesmos dilemas. Agradeço o convite, agradeço a possibilidade de estar aqui e agradeço já essa primeira pergunta, apesar dela ser uma pergunta tipo aquela bola que chega pro atacante, mas chega com efeito, chega complicada, chega forte, tipo, vire-se agora porque a pergunta não é fácil. É um momento para todo mundo parar de pensar, né? Parar de pensar. Olha o ato falho. Parar para pensar, né? O que quer dizer um Dia Mundial da Língua Portuguesa? A gente não precisa entrar aqui nas manobras diplomáticas que estiveram por trás desse processo todo. A gente não precisa insinuar que a presença de um português nas Nações Unidas tenha facilitado um pouco esse processo, e de repente nós recebermos a concessão dessa data, de um Dia Mundial da Língua Portuguesa. O que eu acho que nos cabe, como brasileiros especialmente, e, de novo, eu acho importante, como você já apontou, que a gente esteja aqui falando também com colegas ou com interessados da África, desse outro grande foco de interesse para o mundo da língua portuguesa. Eu estou fazendo manobras aqui para evitar a palavra lusofonia, e logo a gente vai chegar a ela de um jeito ou de outro. O que a gente pode fazer é pensar no que é que representa isso. É justamente fazer essa tua pergunta, né? Cabe pensar numa data mundial da língua portuguesa? Cabe pensar numa língua portuguesa mundial? E se sim, que língua portuguesa é essa? E aí a gente tem que encarar alguns problemas complicados. Eu sempre digo, eu não me canso de repetir, os brasileiros têm com a língua portuguesa uma relação que é única em termos mundiais, de qualquer povo com a sua língua, e é muito intensamente singular. É bem verdade que cada povo com a sua língua vai ter uma relação única, num certo sentido, mas a nossa tem singularidades muito marcadas. O fato de que nós somos o o garoto propaganda do projeto colonial linguístico, nós fomos o lugar em que o colonialismo linguístico efetivamente deu certo no sentido de impor o que se pretendia impor, né? Um novo idioma a um povo gigantesco, a um povo 20 vezes maior que o povo que o colonizou, e de criar uma ligação muito forte e identitária com esse idioma. Nós somos singulares por esse dado e nós somos singulares por esse fato um pouco mais complicado, que é nós dependermos para nossa identidade num nível muito basilar de algo que é uma herança de um processo muito complicado para nós, que é o processo da colonização, que é o processo do genocídio dos povos originários, que é o processo da escravização, o país que mais importou escravos de toda a história da humanidade e que teve como fruto esse presente complexo, essa coisa espinhosa que, no entanto, nos define de um jeito inescapável. Nós estamos presos, e eu uso isso com muito cuidado, nós estamos limitados a nos ver como parte de um legado de que a gente, às vezes, talvez quisesse se afastar, ou que às vezes que a gente quisesse questionar, e a gente não tem opção. Tá? As outras opções, os outros caminhos foram todos vedados ou eliminados. A possibilidade das línguas gerais indígenas, a possibilidade de qualquer língua originária, a possibilidade de um novo idioma. Nós somos os falantes de português. Isso se define não só para nós internamente, mas para nós como em relação aos nossos vizinhos mais imediatos. E nós somos aqueles que não falam espanhol, nós somos aqueles que falam português nesse lugar. Isso é muito complexo, isso é muito privilegiado, portanto, né? A gente das ciências humanas, a gente não gosta de coisa fácil, né? A gente gosta de coisas que são realmente muito problema, dá para tirar muita coisa daqui, dá para pensar bastante. E uma das coisas que a gente tem que pensar é justamente nesse nosso lugar, em relação a esse pretenso lugar mundial da língua portuguesa. Porque a gente precisa dizer com muita clareza: Portugal é uma nação com uma cultura invejável, com uma história extremamente rica, com uma cultura não só literária, linguística, mas de todo tipo para lá de invejável. Porém, Portugal, por si só, jamais teria peso econômico, cultural, político, histórico para garantir o status internacional do seu idioma. Tá? É simplesmente uma questão demográfica, se não uma questão de PIB, uma questão de peso político, cultural e diplomático. A língua portuguesa, para se tornar uma língua mundial, depende de ultrapassar Portugal. E o fato, no entanto, é que a variedade falada no Brasil e a variedade falada, por exemplo, em Angola, o segundo grande contingente populacional, que em breve vai representar um dado muito importante nessa equação internacional, não é exatamente igual à variedade portuguesa, e em muitos sentidos é antagônica a ela. Há conflito de norma, há conflito de interesse, há conflito de projeto de língua.
E isso gera uma outra situação, ciências humanas, muito típica, porque a gente tem esse curioso projeto da lusofonia, essa ideia de vender o pacote da língua portuguesa como uma língua mundial, em algum sentido projetado, capitaneado a partir de Portugal, e que, no entanto, depende de uma força cultural, linguística e demográfica que está fora de Portugal. E depende de variedades linguísticas que são, em muitos sentidos, contrárias ao que os próprios portugueses poderiam defender. Eu tive recentemente num evento aqui em Curitiba, de novo falando sobre esses assuntos, na companhia do Sérgio Rodrigues, colunista da Folha de São Paulo, romancista. E assim que eu terminei a palestra, a gente falou de todas essas coisas, eu saí correndo para ir ao banheiro, tinha outros compromissos. A primeira pessoa que me encontrou foi um cidadão português. E o cidadão português me parou para dizer: eu queria dizer que eu sou português. E eu queria dizer que eu detestei a sua palestra. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, e a pessoa veio me dar um abraço e falou: mas esse é o teu papel. Você não tem que me agradar, você tem que falar para um outro público, você tem que falar para um outro lugar. Eu acho que nós vivemos um pouco essa situação, né? Existe, óbvio, um resto de uma animosidade do ex-colonizado para com o colonizador. Existe, no entanto, uma dependência de um patrimônio que é comum em grande medida. Existe um medo da invasão da maioria, de parte da minoria portuguesa. Os brasileiros são simplesmente muito numerosos, muito espaçosos, falam muito alto, falam muito, escrevem muito, cantam demais, e ocupam muito espaço no cenário cultural, político, econômico mundial. Então a gente tem sentimentos complicados dos dois lados. E, ao mesmo tempo, essa sensação de estarmos todos no mesmo barco, vendo ainda a chegada cada vez mais importante, cada vez mais determinante, desse grande contingente de falantes africanos, que agora vão representar uma nova posição, já representam e vão representar cada vez mais uma posição forte nessa equação. A língua portuguesa é uma língua mundial? Na medida em que a gente recebeu esse estatuto por causa desse dia. É uma língua mundial no mesmo ponto que o francês, o espanhol, o inglês? Não. Há que se reconhecer que não, é uma língua pouco conhecida, pouco divulgada, inclusive por causa dessa esquizofrenia. O seu lugar de poder em relação às hierarquias normais do mundo estaria na Europa, mas o seu lugar de presença está fora da Europa. Pense, o português é a língua, a gente fica falando sexta língua mais falada do mundo, tarará, tarará, mas o português é a língua mais falada de todo o hemisfério sul do planeta. Isso se deve exclusivamente à presença do Brasil e da África. O português será, talvez, a língua mundial de um outro mundo, de um mundo que não é o mundo organizado pelos padrões da centralidade do norte global, que não é o mundo organizado pelos padrões da centralidade hierárquica do capitalismo tradicional. Se o português vier ocupar esse espaço, vai ter que ser depois dessa virada, vai ter que ser depois dessa mudança de jogo, eu acho. Ok. Bom, enquanto a gente espera essa virada, Galindo, eu lembro que acho que é o Marcos Banho que fala, que você conhece bem, já dividiu mesas com ele Sim, e tudo, que ele chama a lusofonia de ilusofonia, que na verdade é só um isso. pacote amarrado que na verdade não existe na prática, né? O Faraco, que você conhece bem também, eu vou até dar um segundinho para você falar dele, apresentar, porque eu sei mais do que ninguém, no Paraná e fora dele, é a pessoa que mais pode falar do Carlos Alberto Faraco. Ele também comenta um pouquinho sobre a ligação da língua portuguesa com a música brasileira, com a MPB, e como essa manifestação artística, para além da literatura, também tem um peso muito grande na maneira como o brasileiro, ou o falante do português brasileiro, enxerga a própria língua, né? Quando se tenta vender um pouquinho essa história, ou essa ideia de uma ilusofonia, para usar o termo do Banho, é, tem aquela história que eu li, não lembro aonde, que você compara os portugueses, as línguas portuguesas no Brasil e Portugal, um é jabuti e o outro é tartaruga, né? Você, olhando de longe, são dois quelônios, mas quando você olha de perto, tem ali gramáticas e sentimentos subjacentes que são muito diferentes, mas você precisa olhar um pouquinho de perto para poder distinguir isso. É, tudo isso para dizer, tem manifestações que são muito nossas e que são diferentes das dos outros. Em que medida você acha que isso funciona ou para desmontar esse mito da lusofonia, ou para. Tem um componente agregador, o fato de ter 200 milhões de pessoas falando português? É possível capturar esse sentimento de gregário de 260 milhões de pessoas? Ou a língua é, na verdade, um obstáculo para isso, por conta dessas diferenças que subjazem, que enganam na primeira abordagem? Eu devia ter tomado nota, né? Porque tem bastante coisa aí. Eu te falei que era Primeiro, uma arguição de tese, né? Você não acreditou nessa não, brincadeira, que bom que eu brincadeira. nunca te convidei para uma banca minha. Que bom que você vai me lembrar se eu esquecer alguma coisa importante. Claro. O projeto todo da lusofonia
que eu gosto muito desses achados, né? Por exemplo, quando Faraco, abrindo já o parêntese, Sim. provavelmente o maior nome da linguística brasileira hoje em relação aos estudos Sim. da norma culta brasileira, meu orientador de mestrado, meu orientador perene para toda a minha carreira, autor de livros fundamentais para a história do português e para a história do português do Brasil, autor de um livro maravilhoso, por exemplo, chamado História Sociopolítica do Português, que desenha um novo campo de estudo, estudar a história da língua junto com essa articulação social e política mais ampla. Um livro absolutamente inovador e absolutamente central para qualquer um que se interesse por esse campo. Quando Faraco se refere a certa visão estreita, escolar da norma culta brasileira, chamando essa norma de norma curta, ele consegue, tipo, a obra de arte do crítico, né, que é criar uma definição perfeita e inesquecível. Quando o Marcos chama a lusofonia de ilusofonia, ele está realizando uma manobra dessa mesma natureza, né? Mais ou menos como o artista português. Eu recebi isso de presente em Portugal, não lembro o nome da pessoa, que vende umas plaquinhas, tinha uma coisa meio cartoneira, assim, uns pedacinhos de papelão com as palavras de ordem escritas, e uma delas dizia lusofolia. Legal. Lusofolia ou ilusofonia são definições que me parecem mais felizes do que a da lusofonia. A lusofonia como projeto diplomático internacional surge em grande medida nos moldes da ideia da francofonia, que já é uma ideia complicada politicamente, que já é, de um ponto de vista, para encurtar muito essa conversa aqui, para a gente não ficar falando só desse assunto, eu vou dizer do meu ponto de vista puro e simples de cidadão não branco do mundo ex-colonizado do sul global. É o último grito do colonizador no desespero de tentar manter um lugar de centralidade. Tipo, eu não consigo mais fazer isso, o que eu vou dizer? Então, tudo bem, não é mais o mundo do francês, não é mais o mundo do português, é o mundo da lusofonia. Mas onde é que fica a capital disso? Quem é que determina o futuro disso? Quem é que toma essa iniciativa? Quem é que organiza essas coisas? É uma tentativa de centralizar isso tudo. Muito parecido com uma manobra diplomática tortuosa que Portugal tentou realizar ao longo de toda a segunda metade do século XX, quase, entre os anos 50 e os anos 70, de argumentar que Portugal não tinha colônias na África. Portugal era um país multicontinental, era um país com sedes, era tipo uma universidade com vários campi. Então, tipo, não são colônias, a gente não precisa dar independência para ninguém, porque essas pessoas são portuguesas de pleno direito. É uma chicana, é uma manobra retórica, uma manobra política de tentar garantir algum lugar de centralidade. E de tentar, num certo sentido, também se pendurar na força e no prestígio das normas periféricas que hoje ocupam mais espaço e têm mais relevância. Isso ficou muito claro ao longo do tempo no projeto da francofonia e foi uma das razões pelas quais o projeto político real da lusofonia fez água. Nunca conseguiu engrenar de verdade, os institutos, os órgãos, os projetos nunca conseguiram a atração que deveriam ter, nunca conseguiram agregar esses grupos como deveriam fazer. O acordo ortográfico, por exemplo, se revelou um total barco furado por uma série de questões de má vontade, de birra e de vontade política no meio do caminho. Então a gente hoje olha para essa ideia, eu, Marcos, Faraco, olha para esse projeto Sérgio Rodrigues como um projeto político fracassado, que além de tudo talvez não devesse nem ter sido abraçado por nós brasileiros. O Faraco recentemente terminou uma conferência na Itália dizendo essas palavras. Depois de tudo isso, o Faraco foi presidente da delegação brasileira no Instituto Internacional da Língua Portuguesa. E depois de tudo isso, a nossa grande conclusão é: a gente tem que cuidar dos nossos problemas. O Brasil que olhe para o Brasil, Portugal que olhe para Portugal, Angola que cuide de Angola, e cada um resolva as suas questões linguísticas que são densas, são ricas e são complicadas. Então, eu acho que a gente já tem matéria demais para pensar nisso a partir dos nossos próprios problemas. E uma das coisas em que a gente tem que pensar foi essa que você mencionou, que é uma das mais caras ao meu coração. Eu costumo dizer para os alunos que é, eu costumo dizer para os alunos que se existem formas de arte específicas do século XX e que determinam a singularidade artística do século XX, talvez elas sejam o cinema e a música popular, a canção popular, a canção de 3 minutos. E o fato é que, se agora no cinema a gente tá indo mega bem, tá centralizando prêmios no mundo, etc, etc, em canção popular a gente sempre foi meio bem melhor que quase todo mundo. A gente construiu um patrimônio absurdo, de uma riqueza completamente incomparável, de uma infinidade de variedades de recursos, de sofisticação, de invenção, que durante muito tempo, no entanto, a gente ficava, e eu vou fazer o gancho para talvez a última parte, a gente ficava tentando valorizar
tentando comparar com poesia, né? Dizendo, mas será que letra de música é poesia? E daí vem o É, Chico Buarque, justo o Chico Buarque, e diz, não, não é poesia. Se eu fosse escrever pois poesia, eu é. não ia escrever essas coisas, não. Eu estou escrevendo aqui, outra coisa vai. E a gente pensava, então ele está desvalorizando, porque a gente estava pensando numa retórica velha, né? Que para ser bom, para ser nobre, para ser elevado, tinha que ser poesia. Enquanto uma hora a gente teve que entender que não, aquilo é bom, é sofisticado, é nobre, é profundo, porque é exatamente o que é. Porque a letra de música é uma coisa nova que a gente faz como pouquíssimos outros povos fizeram. E que é capaz de gerar, sim, uma sensação de agregação, de pertencimento, de afeto, puro e simples, de um jeito que poucas outras coisas conseguem. Ser brasileiro é falar português, sim. Ser brasileiro é ser capaz de se emocionar com o Cartola, com o Dorival Caymmi, com o Caetano, com o Chico, com o Gil, com o Tom Zé, com a Gabi Amarantos. Ser brasileiro é ser capaz de lidar com esse patrimônio de uma forma que é ao mesmo tempo direta e privilegiada por isso, mas que é produtiva, tá? Que nos diz muito diretamente coisas que outras línguas, outras culturas e outras formas artísticas talvez não digam. A música popular brasileira é, por incrível que possa parecer, eu acho, um patrimônio ainda subestimado. A gente ainda não entendeu direito a dimensão da nossa relação com ela e do que ela pode fazer conosco, do que ela pode, pretende, deve e ainda consegue fazer conosco. Última parte da tua pergunta, será que a língua em sua variedade no Brasil é uma forma de união ou é um empecilho pela sua efetiva variedade, pela sua efetiva variação? Tem que dizer duas coisas aqui. Desculpa, galera da Libras, as perguntas são complicadas, eu tenho que falar muito rápido para dar conta. Tem que dizer duas Ah, coisas aqui. não põe Primeiro, a culpa em mim, não. Tá? não, 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 não. Essa põe a culpa em mim. Primeiro de tudo, a diversidade do português brasileiro é grande, sim, mas num certo sentido é estranhamente apertadinha. Se a gente for olhar línguas europeias faladas em territórios muito menores que o nosso, elas frequentemente têm escopo de variação igual ao nosso, se não muito maior. O português brasileiro é estranhamente aproximado em termos de intercomunicabilidade, de intercompreensão, em termos de um trânsito comum linguístico. E há várias razões para a gente discutir por que isso acontece. Segunda coisa, a gente dizer que essa variedade constitutiva de qualquer idioma, e quanto mais complexo, quanto mais interessante, quanto mais rico o idioma, maior essa variedade, sempre, em qualquer lugar do mundo e em qualquer ponto da história. Pensar que essa diversidade poderia ser um empecilho para alguma coisa, só pode acontecer se a gente estiver pensando que o objetivo é um objetivo também pertencente ao mundo conceitual antigo. O mundo da unidade, o mundo da integralidade, o mundo do não desvio, o mundo da norma e da centralização. Esse novo mundo que a gente está vendo aparecer com dores do parto incríveis, né, com muita violência, com muita instabilidade, com muita insegurança, inclusive muita coisa muito ruim acontecendo, sinaliza possibilidades que são possibilidades de descentralização, são possibilidades de reorientação de hierarquias. E eu tenho a impressão que nisso também o Brasil tem muita coisa a ensinar para quem está pensando nesses assuntos, né? Eu volto à minha frase, eu descobri depois, eu passei décadas dizendo isso, e eu descobri que o Eduardo Viveiros de Castro tinha dito num livro antes de mim. E primeiro, ele publicou. Segundo, ele é o Eduardo Viveiros de Castro. Então, é dele a frase, né? Mesmo que eu tivesse dito antes, eu diria que era dele agora, porque dá mais status. Que Opa. quando o Stefan Zweig disse que o Brasil é o país do futuro, a gente leu errado a frase. A gente pensou que ele queria dizer, um dia o Brasil vai chegar lá. E o que talvez ele estivesse dizendo era, um dia o mundo vai ser igual ao Brasil. E ser igual ao Brasil, a gente tem que começar a entender que pode querer dizer coisas interessantes, produtivas, ricas e diversas de uma maneira nova. Ok, ok. Desculpa me interromper aqui, mas Galindo, com relação a essa diversidade, essa hierarquização aí, concordo totalmente com você. Quando a gente vê, por exemplo, a literatura contemporânea brasileira, ou aquilo que a gente considera literatura, né, aquilo que ganha estatura literária, ganha status estético, é reconhecido como tal, em textos que cada vez mais, nos principais nomes pelo menos, trazem o português mais oral, mais falado para as páginas. Estou pensando aqui no. Acabei de ler, por isso estou com ele na cabeça, que o Jefferson Tenório, que mora lá em Porto Alegre, um vizinho da pessoal do Sul que está aí, e que escreve um português urbano, falado, que é muito diferente daquele português idealizado, do manual e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem gente aqui em São Paulo, rappers que escrevem, o André do Rap é um deles. Lá no Rio de Janeiro, uma figura incrível, que é o Giovanni Martins, né, escreveu Via Ápia, usando quase que um dialeto da favela, né?
Você acha que isso já é um movimento, é isso que você falou agora mesmo, de ó, cada uma dessas comunidades ilusófonas, vamos dizer assim, é, vai ter que se virar e vai resistir da maneira que tiver que resistir, porque esse projeto administrado, burocrático, não deu certo, né, das comunidades e tal, não existe essa unidade na verdade. Então, esse movimento que nasce desses escritores aqui, imagina que coisa parecida possa acontecer em Angola, Moçambique, Timor-Leste, etc. Você acha que isso seria um movimento nessa direção de criar e de se colocar no mundo não como uma variante uma variante do português, mas como o português brasileiro? Não sei se fez sentido isso que eu te falei. É, Eu acho que fez. E eu acho que já era uma resposta, inclusive. então, Posso vamos lá. passar essa. Não, não. Ahn, eu acho assim, tem uma coisa importante, várias coisas importantes aí. E são coisas que eu vivo repetindo. Então, se alguém já me viu falando isso, desculpa, mas eu tenho poucas ideias. Uma coisa bem Você sabe, deixa importante eu aí, fazer um parênteses, então. Quando o Einstein visitou o Brasil nos anos 50 e sim, andou para lá e para cá com o César Lattes, uma hora o César Lattes, eu estudei física, por isso que eu sei essa história meio besta aí. O César Lattes falou assim para ele, mas você não anota as coisas, Einstein, quando você está andando por aí? Albert, sei lá como ele chamava o Einstein. Porque sempre que eu tenho uma boa ideia, ele disse para ele, eu anoto. Aí o Einstein falou assim, eu só tive uma, então não precisa anotar as outras. Acho que é o teu já tô caso. no lucro. Eu já Já tive está umas no três, lucro. quatro, acho. Pô, está à frente. Ahn, tá vendo? Ah, tem uma coisa que eu sempre repito que a literatura brasileira, eu tô falando especificamente da prosa, tem um lag, um atraso. Ela tá com uma dívida muito grande em relação à oralidade brasileira real. Muito especificamente em relação a uma representação não estilizada, não caricatural, não, estereotípica de formas de oralidade. Quando a oralidade aparece na literatura na sua maioria, ela tende a aparecer nesse lado, tipo, para caracterizar alguém como inferior, como divergente, para caracterizar um exagero, um sotaque regional, ela vai um pouco para o lado da representação do exótico. A gente tem, historicamente, muita dificuldade para estar à vontade com aquilo que é tipicamente nosso. O português brasileiro, ou o brasileiro falante de português, precisa como que sair do armário. Ele precisa entender, historicamente, que o que ele é tá tudo bem, ele pode ser daquele jeito. Nós fomos criados, e aqui eu falo nós, minha geração, a nossa geração, e nós fomos criados como civilização brasileira do século XIX para cá, à sombra de uma ideia bacharelística, de inspiração muito francófila, de novo, de que existe uma versão correta da língua, essa versão é a única que vale a pena, é a única que merece, é a única que centraliza de verdade valor, que nenhum de nós é usuário dessa variedade. Na verdade, é uma coisa meio mítica. O usuário único dessa variedade mora nu no alto de um morro e ouve vozes, porque ninguém sabe quem ele é, essa pessoa que fala português corretamente. Nós todos nos vergastamos diariamente, porque nós não estamos à altura dessa língua. E essa pessoa qualquer que fale essa variedade, se está em algum lugar, deve estar em Portugal. A norma portuguesa projetou uma sombra muito grande sobre a construção da norma escolar, da gramática escolar e da norma culta hipotética brasileira. Isso fez com que a gente criasse esse fantasma do beletrismo, perfeitamente simbolizado na figura do Rui Barbosa, né? A gente mitifica, por exemplo, a figura do orador convoluto, abarrocado, que sabe palavras difíceis, constrói períodos complexos. Esse é o falante ideal deste horizonte do bacharelismo de um país de iletrados, do bacharelismo de um país de analfabetos. A gente vai para os dois extremos. A gente teve um atraso educacional gigantesco na história do Brasil, para, por exemplo, atingir níveis decentes de alfabetização plena da população, e, ao mesmo tempo, a criação desse referencial ilusório, ilusófono e ilusório, da figura do bacharel erudito que fala essa coisa inacessível que é a língua portuguesa correta. A gente chegar a um lugar que curiosamente já estava ao alcance de certas criaturas de ouvido atento e consciência mais iluminada,
lá do Machado de Assis ao Nelson Rodrigues, lá do André Santana ao próprio Giovanni Martins, por exemplo, levou bastante tempo. Agora parece ser algo que está acontecendo. Agora parece ser algo que está acontecendo com mais frequência também nas variedades africanas do português. E será que é à toa que essas coisas começam a surgir justamente depois da independência das colônias africanas e depois desse momento em que o lento processo de tomada de consciência dos brasileiros de que a gente estava obedecendo a regras estúpidas, a gente estava se dobrando para regras de uma norma inexistente, a gente estava perseguindo padrões que ninguém de fato pratica. O Faraco tem um trabalho maravilhoso em provar, por exemplo, que as normas mais restritivas da gramática culta, da gramática legífera, a gramática que quer impor a sua variação, a sua variedade para os outros, não se sustentam nem nos autores que eles usam como exemplo. Eles fazem, É. eles escolhem seletivamente. Fulano vai lá, proclama uma regra tirada absolutamente do sovaco do gramático, e daí ele escolhe, entre os 200 escritores que poderiam ser exemplo, aqueles 4 casos em que alguém seguiu aquela regra. É um processo muito maluco de cobra que morde o próprio rabo, de uma elite rarefeita que cria uma ilusão de padrão distante de todo mundo, cria um clube, portanto, muito exclusivo e barra o acesso de todo mundo, de maneira seletiva. A gente largar essa ideia e passar a simplesmente entender que coisas que são especificamente nossas são válidas, não são nem caricaturais, nem bacharelescas, nem reprováveis, nem tabuizáveis, são simplesmente nossas, é um trabalho muito, muito longo. Você falou do Giovanni Martins, eu falei do André Santana, a gente está falando de gente aí da literatura mais sofisticada, grosso modo, mas eu passei por uma transformação esse ano ao ouvir o álbum Rock Doido de Gabi Amarantos, ele mudou a minha vida para todo sempre, e no momento em que, numa canção, uma pessoa diz, falando de redes sociais, diz, eu já tenho as tuas visualização, o meu coração sorri. Eu penso, ok, eu falo assim desde que eu era criança, minha família inteira fala desse jeito, quase todos nós aqui no momento em que a gente tira a gravata e coloca o pijama, de vez em quando solta os caras, as pessoas, coisa. Eu falo isso no Latim Ah, Pó. sim. Tem um monte de língua do mundo que faz isso como regra, e isso não quer dizer que essas pessoas sejam toscas, não quer dizer que essas pessoas sejam analfabetas, isso é uma forma de realizar o sintagma nominal no plural. A gente caminhou para esse lado. E quando alguém diz isso, e não é nem um statement, não é nem para chocar, não é nem para caracterizar, é simplesmente porque é assim que se fala. Nesse lugar aqui é desse jeito que se fala. Eu vejo um passo muito significativo na direção de uma maturidade linguística, de uma maturidade da relação de uma população com a sua língua, que é totalmente oposto, né? Em vez de eu estar falando aqui de Rui Barbosa e bacharelismo, eu estou dizendo, não, que bom que a gente agora está cometendo erros com naturalidade no que é a produção artística de alto nível. É isso aí, concordo. A gente teve como convidado a gente tem um clube de leitura que se encontra aí de maneira bissexta, eu diria, né, Larissa? E a gente teve um convidado uma vez que foi o Paulo Henriques Brito, que você também conhece muito bem, provavelmente o maior tradutor vivo, né, do Certamente. Brasil, do inglês. E ele comentou, não nesse dia, mas num outro momento, ou talvez tenha sido nesse dia, né, que a gente tem, como você destacou bem aí, Galindo, essa dificuldade, acho que são hábitos de leitura que vêm de muito tempo, de sentir um certo estranhamento quando você se reconhece na oralidade de uma obra literária que não era para ser assim, porque o bacharelismo, ou esse beletrismo, essa tradição barroca, nos coloca nesse lugar, né? O Paulo Brito associa um pouco a isso a uma espécie de marca de hegemonia mesmo, né, na sociedade, como o bacharel, o beletrista, ele ocupa um lugar superior à horda de analfabetos na qual ele se Uhum. sobrepõe ali, né? É uma marcação de espaço, como é que é aquela história? É a arena da luta de classes, né? Já diziam aí, a linguagem. É, mas o que eu ia perguntar para você? Sim. Colocando, então, ainda nessa área, nessa parte da oralidade, de traduzir, colocar isso no papel e convencer as pessoas de que isso é válido, que tem valor estético, que é interessante e tudo mais, colocando um pouco o seu chapéu de tradutor, Galindo, quando você entrega um texto para a editora, né, eu costumo dizer que a tradução você não acaba, você entrega, né, porque senão você não acaba nunca. Você já deparou com esse tipo de... Bom, agora você está num lugar também, né, que talvez você tenha mais sei lá, espaço de manobra e tal, mas talvez no início, de voltar à revisão.
Você traduziu lá um livro que a oralidade tinha que estar presente, não dava para ser aquele beletrismo brasileiro, não ia funcionar. Coisa do tipo misturar pronome, né? Você com Uhum. teu, você não vai escrever eu amo-lhe, né? Ou coisa parecida. Ter com seu, com você, de vez em quando soltar um pra. é, ou, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com os editores aqui em São Paulo, que você conhece muito bem, o Fabiana Grazella, lá da Carambaia, sobre um texto que são. Desculpa abrir esse parênteses por causa própria aqui, mas é um texto que tem lá garotos, adolescentes americanos, do sul americano, de New Orleans, 15, 16 anos, conversando entre si o tempo inteiro, o texto inteiro é isso, e se chamando toda hora pelo nome e tal. O uso do artigo definido, que em português, pelo menos do sudeste brasileiro, centro-oeste, é muito comum, né? Eu vou dizer, o Caetano está aqui com a gente hoje, a Larissa Uhum. abriu os trabalhos, etc. Se a gente começa a eliminar esse artigo para um leitor que é daqui dessa região, isso fica esquisito. Você enfrentou esse tipo de objeção, é uma briga que você ainda tem que ter para escrever um pra Hum. num texto seu, coisas do tipo? Tá, muitas coisas aí. Primeiro, Paulo Henriques Brito. Eu diria que Paulo Henriques Brito é o maior tradutor, ponto, da É, história deste idioma. Provavelmente em todos os domínios em que esse idioma é falado. Pela simples razão de que ele chegou. Primeiro, ele é quem ele escreve como ele escreve, ele é praticamente um falante nativo de inglês, ele é um falante de elite, um usuário de elite da língua portuguesa em todas as suas formas e variedades. Ele é alguém com um, um interesse ecumênico pela língua, que eu acho que é o que faz o grande tradutor literário. Alguém que gosta da língua feia, da língua bonita, da língua estranha, da língua minoritária, da língua majoritária. Alguém que não tem preconceitos quanto a esse tipo de valorização da língua. E ele apareceu num momento em que o mercado editorial já estava numa outra situação. Ele traduziu mais de 100 livros. sim, Ele traduziu poesia, prosa, teatro, não ficção, em editoras gigantescas. Ele influenciou gerações, ele formou gerações como professor da PUC. Ele é provavelmente um dos. Eu gosto de pensar que o Paulo é um dos usuários mais virtuosísticos da história da língua portuguesa. Ponto. E isso tem um papel importante. Estou dizendo isso primeiro porque ele é meu mestre para sempre. E uhum, segundo, porque eu tenho impressão, já que estamos aqui no mundo da tradução, entre intérpretes e tudo mais, imagino que algumas pessoas aqui tenham também sua passagem pela tradução literária. O mundo da tradução literária teve um papel e tem um papel muito importante na história da representação da oralidade na língua brasileira. Os tradutores frequentemente se veem, como você acabou de descrever, os tradutores se veem numa situação que é a de não ter escolha. O autor de um texto original pode contornar problemas, pode não abordar certas questões, pode não escolher representar isso ou aquilo, ou aquela forma de linguagem, ou aquela variedade. É só não ambientar uma história ali, é só não ter esse personagem, é só não dar a fala em diálogo, é só usar o narrador. O tradutor não pode fazer isso. O tradutor se topa com um texto que é oral, flexível, espontâneo e ao mesmo tempo não ofende o ouvido de ninguém no seu original, ele tem que fazer isso na sua tradução. E os tradutores, gradualmente, à medida que o mercado foi se profissionalizando mais e que mais gente foi lidando com esses problemas, começaram a apresentar respostas e flexibilizações da norma editorial brasileira que a gente não encontrava nos textos originais do mesmo período. Já a partir dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente começa a ver uma geração de tradutores e de tradutoras de literatura no Brasil que estão vários passos à frente da literatura urbana produzida no mesmo período pelas mesmas editoras, nas mesmas editoras. O que acarretou uma coisa, para mim, muito mais fácil. Eu entro no mercado de tradução, eu começo a traduzir para editoras no século XXI, já com 30 anos de idade, já em 2003, 2004. E nesse momento, eu percebi, para meu pasmo de pessoa preconceituosa de Curitiba, que achava que a situação seria terrível e que ninguém ia me permitir fazer nada, absolutamente, eu era um completo Zé Ninguém, que estava entrando naquele mundo, encontrei muito mais tolerância, muito mais flexibilidade, e inclusive muito mais vontade de fazer certas coisas do que eu mesmo fazia nas minhas versões. É bem verdade que eu trabalhei, por muita sorte, desde o começo com autores de invenção, e com editoras de alto nível, por assim dizer. E nesses lugares, o que eu sempre encontrei foram, especialmente preparadoras de originais e também revisores e revisoras,
com muita compreensão de quais os problemas que a gente precisava abordar e da validade das alternativas que a gente estava propondo. Eu encontrei acolhimento. Tem lá Uhum. um probleminha ou outro com o curitibanismo aqui e ali, com uma marca pessoal do autor aqui e acolá. A coisa, por exemplo, de mistura pronominal, o Faraco tem horror dessa expressão, ele diz: "Pelo amor de Deus, Tá. quando que a gente vai parar de falar disso? A gente tem que superar esse problema, isso é Uhum. simplesmente como se fala no Brasil". De vez em quan nunca tive em editora. Tive recentemente agora na imprensa. Ah, Escrevendo para a grande imprensa nacional, sim, mas aí vem o que você diz, né, aí eu já tenho 52, eu já traduzi um uhum. monte de coisa, tarará, daí as pessoas escrevem com dedos bem compridos, assim, né, "Será que talvez não valia a pena?" Eu digo: "Não, aqui em Curitiba a gente mistura desse jeito". Um Uhum. curitibano da minha idade jamais vai olhar para alguém num registro informal e falar: "O seu cabelo está despenteado". A gente só usa pronome de segunda. É o teu cabelo mesmo que eu chamo a pessoa de você e Uhum. dane-se, é o único jeito que eu sei falar. Isso é uma coisa que sim, é verdade, quando eu escrevo diálogo em romance, em tradução para a Companhia das Letras, para qualquer editora grande, eu escrevo os diálogos inteiros com os pronomes possessivos na segunda pessoa. E eu mando um bilhete sempre para a preparadora e eu digo: "Pode Uhum. trocar, mas eu não consigo escrever na terceira porque me soa fake e eu não pego a realidade daquelas pessoas se eu forçar essas pessoas a falarem: 'Meu Uhum. amor, o seu café está pronto'". Isso para mim Entendi. é mau diálogo de forçado, na minha variedade. Então, é a única coisa que eu marco posição. Eu escrevo, com a minha mistura de pronomes e digo para eles: "Podem trocar, eu sei que vocês vão trocar, mas eu não faço Ah, isso não". você deixa trocar, sem problema. Eu deixo pra Enfim, não, deixa eu entre não, aspas, né? Você não vai comprar essa briga, deixo comprar outras, né? não, se tem uma coisa que você aprende trabalhando com editoras e com profissionais bons, Uhum. é que você nunca tá certo sozinho. E que É mais verdade. gente mexendo no texto é sempre uma vantagem, é Sem sempre dúvida, uma melhora. sem No dúvida. mínimo, na menor das hipóteses, pelo fato de que quanto mais camadas de leitura houver sobre a minha tradução, mais se apaga o que é excessivamente caetânico. E eu mesmo É. me encho o saco dos meus Uhum. estilemas, da minha marca, da minha voz. É por isso Uhum. que eu gosto de traduzir. Traduzir te obriga a ser outra pessoa, a Uhum. escrever de outro jeito. Quanto mais gente passar ali por cima, menos eu fico com a minha Uhum. mão pesada em certos lugares do Tá texto. certo. A tua sorte, tua, né, da segunda pessoa, é que quando você escreve leite quente num texto, você não está lendo, então passa batido, Não, não, ninguém nem percebe. ninguém percebe. Então, surgiram umas perguntas aqui, Galindo, mudando um pouco Maravilha. de assunto, sobre, enfim, a presença brasileira em Portugal, certos Hum. recentes, certos, um pouco de fricção ali com a comunidade local, e também sobre as novelas brasileiras, o efeito delas na língua portuguesa falada em Portugal. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso que você tenha acompanhado? Cara, eu me chamo Caetano. Eu herdei o nome e Hum. o opiniacionismo do Ah, é do muito do bom, do muito próprio. Eu bom. tenho opinião para dar sobre qualquer coisa. Se você me Que ótimo, é o perguntar, eu dou convidado opinião. ideal. Isso. Diga-se de passagem, só porque você falou de "o Caetano", é Né? uma coisa muito louca que Né? eu sempre Hum, comento com os alunos, né. hum, O Brasil central, em termos hum. econômicos e editoriais, todo usa artigo definido diante do nome próprio. Ah, faltou No isso. entanto Uhum. no entanto, a gente criou essa estranha convenção de que em literatura sofisticada a gente não usa artigo. Pois E é. isso é um negócio muito, muito estranho. A gente vai ver, sei lá, uma novela antiga da Globo, era Papai Disse que a É. Antônia chegou em casa. Mas, ninguém fala assim no Rio de Janeiro. Segundo o Paulo Henriques Brito, fala em Niterói. Ele diz que a linha divisória passa no meio É. da Bahia. Mas É. do Rio de Janeiro para baixo, todo mundo usa. Vamos Nessa falar hora a gente decide não usar. Uhum. No meu caso, existe uma Uhum. diferença. O Caetano sou eu, Caetano é Uhum. ele. Se Tá você disser certo. assim: "Falei com Caetano ontem", é E porque você tem aí, um amigo muito importante. não O é, Caetano sou que só eu. não é você, tá certo. Não, definitivamente não sou eu. Qual era a pergunta mesmo? Portugal. Tenho Portugal. opinião sobre tudo. Veja só, há uma geração de portugueses, há várias gerações de portugueses, que tudo bem, são mais da bolha liberal, iluminada, de esquerda, culta, e tendem a ser mais jovens, tendem a estar abaixo dos 40 anos de idade, que têm uma grande naturalidade nessa imersão no português brasileiro. Eu tenho um grande amigo português, lisboeta, professor na Universidade do Porto, que diz, por exemplo, que o coração dele bate mais forte a cada vez que ele ouve mentalmente a locução "versão brasileira, AIC, São Paulo".
Ele diz, cara, eu me criei ouvindo Ah, isso. Todos os filmes que eu vi com dublagem, ou com dobragem, como dizem eles, vinham é, do Brasil. Era Herbert Richards ou era AIC São aí Paulo. sim. Produção de desenho animado, produção de quadrinhos, produção de cinema, música popular. Eles vivem literalmente imersos num mar de brasileirismo. Nós somos 20 vezes mais numerosos, nós produzimos muito mais. Repito, a gente fala muito e fala muito alto, a gente ocupa muito espaço. E essa geração tem uma posição em relação a isso. Esse meu amigo, por exemplo, ele diz que achou muito engraçado o quanto os brasileiros se divertiram com aquela ideia de Guiana brasileira. Ele diz, É, cara, isso para mim estava pacificado desde que eu era adolescente, que a gente era um subúrbio da nossa colônia, que a gente era um apêndice da nossa antiga colônia, porque a minha cultura toda veio de lá. Me diz ele que, por exemplo, quando a Rita Lee morreu, Portugal parou. Ele diz, olha, foi um dia de luto nacional, a mídia só falava disso. Ele diz, achei pouco no Brasil a repercussão. Eles vivem essa cultura, não há como escapar disso. Existe, no entanto, um grupo de gente mais velha e de uma outra bolha cultural, política e ideológica que não vai abaixar a cabeça tranquilamente diante dessa sujeição ao ex-colonizado. Gente que encara isso como uma briga, gente que encara isso como uma disputa de espaço. Daí a tão famosa birra do acordo ortográfico, daí certas manifestações linguísticas de preconceito, daí aqueles fantasmas do tempo da Covid, né, de que os pais estão reclamando que não entendem mais seus filhos porque seus filhos aprendem português com o Lucas Neto ou com o Porta dos Fundos, ou sei lá, que diabo. Primeiro, se os filhos deles aprendessem português com a gente, eles iam entender, porque a gente fala as vogais. A gente é exato. fácil de entender. O problema é ser se os nossos filhos aprendessem com eles, É, que daí a gente não ia entender nada. Segundo, mito fantasma total, é óbvio. O que acontece, e aconteceu nessa geração de crianças durante a Covid, é que elas se tornaram como que funcionalmente bilíngues. Elas sabiam brincar de brasileiro, elas sabiam usar aquela linguagem como crianças, adolescentes e jovens sempre usaram para se separar dos pais, para marcar uma distância, para marcar um pertencimento a um outro grupo. Adolescentes serão sempre adolescentes. Se o adolescente agora está criando virado para o lado do Brasil, ou da Coreia, ou de algum outro lugar, sinal dos novos tempos. Eu acho que o português do Brasil tem, sim, uma tendência muito grande de representar uma espécie de rolo compressor sobre Portugal, já vem realizando. Eu entendo que isso não é fácil para quem tem algum tipo de visada mais conservadora sobre a língua em Portugal, mesmo uma visada puramente afetiva. Eu entendo que não é fácil, não tem como ser fácil, mas pode vir a ser incontornável. Os atritos estão surgindo, como você diz. Hoje são cerca de 600 mil brasileiros em Portugal, que tem uma população de 10 milhões. pois é. Então, tipo, daqui a pouco vai ser 10% da população de Portugal vai ser de imigrantes brasileiros. Os atritos estão surgindo dos dois lados. De um lado, os portugueses reclamando dessa presença e dessas marcas, de outro lado, da comunidade brasileira reclamando de ter que obedecer a padrões portugueses enquanto estão em Portugal. Eu até tive que ser antipático em alguns eventos em Portugal e dizer, desculpa, você escolheu criar o teu filho na escola em Portugal. A escola portuguesa tem o direito de cobrar as normas portuguesas dos seus alunos. Seu filho vai ter que se tornar bilíngue em português, exatamente como as crianças portuguesas podem virar. Então, tem atrito para os dois lados, tem complicação para os dois lados, mas eu tenho a impressão que existe um movimento difícil de se apagar, que é a pura e simples força do tamanho do português brasileiro. Beleza. A Larissa tinha uma listinha. A Larissa, eu me perdi aqui com a tua listinha. Se você quiser assumir o microfone por alguns minutos e passar, você tinha um abraço de alguém para mandar para o Galinde, umas coisas, enquanto eu me organizo aqui, por Sim, favor. Mas eu assim, volto já já. A arguição não acabou. claro, claro, Jaime. A aguação não acabou. Professor Galindo, só para o senhor respirar um Brincadeira, Galinde. pouquinho, tá bom? Brincadeira, brincadeira. Não, Não, eu mas respiro o tempo todo. não, é porque a data é uma data que a gente comemora sempre, né, com muito carinho, e ano passado nós tivemos um convidado, o professor Fabiano Fuscaldi, que é daqui de Minas Gerais, formado pela UFMG, e ele é inclusive ocupante da cadeira número 21 da Academia Divinopolitana de Letras, e eu mandei o convite para Eita, ele hoje. Ele ficou super triste que tinha um compromisso, não ia poder vir, mas mandou um abraço, e quem mediou a muito sessão obrigado.
foi a queridíssima professora Rafaela Quental, que é a coordenadora do curso de interpretação da PUC-Rio, que está aqui com a gente hoje. E a discussão foi Ah, que muito, legal. muito interessante, né? Então, o abraço era esse, porque o professor Fabiano certamente vai, segundo ele, né, pelo menos disse que iria assistir o vídeo depois. E aqui a gente tem algumas perguntinhas Olha. depois que a gente queria que você contasse Pode algumas coisas para a emendar. gente, né? Então, tá bom. Bom, eu fiz meu dever de casa, tá? Então, eu já li o na ponta da língua. Então, eu já sei mais ou menos aqui algumas respostas, mas Deixa eu assim, te ajudar, que não apareceu. Tá ao contrário obrigada. aqui, né? O tempo ficou Mas azul. não Não, leiam esse sem ler esse aqui antes, né? exatamente. Pois é, a gente até Meu escreveu Pix é o junto. telefone, tá, Galinho? Depois você me acerta. Beleza. É isso aí, Jane. Mas a gente escreveu junto aqui, eu e o Marcel, que é um outro colega, que nós tivemos uma das sessões de literatura que o Jaime mencionou, o professor Galindo, que a gente tem um grupo de leitura aqui na APIC, na Associação Profissional de Intérpretes de Conferências. E as reuniões são sempre um deleite, são maravilhosas, as obras são fantásticas, e claro, o Latim Pó foi uma Ah, que delas, legal. né? Foi muito legal, a discussão foi ótima. Mas então, assim, olha, era só para a gente não deixar o senhor sair assim tão fácil, né? Porque já que a gente é tão bom pidão, né? A gente queria que o senhor matasse algumas curiosidades para a gente. Então, a gente queria que você contasse para a gente assim, qual que é uma palavra, ou talvez não só uma, mas assim, pelo menos uma que você acha particularmente interessante, você gosta, né? Assim, não vale forrobodó, tá? Porque esse forrobodó você já gastou ele aí para trás com um certo português que andou lendo, mas Já? Então, não. Engraçado, o Sérgio Rodrigues esteve aqui em Curitiba e a gente estava almoçando junto e a gente estava pensando, a gente tem que começar a se preparar, que no Dia Mundial da Língua as pessoas vão perguntar qual é a nossa palavra preferida. E eu estava quase indo dormir escapando dessa pergunta, mas não deu certo. Eu tenho, há algum tempo, eu tenho uma resposta padrão para essa pergunta, que é uma palavra que acabou inspirando um capítulo extra que saiu na versão portuguesa do Latim Pó. O livro foi lançado em Portugal no ano passado, o que já é um movimento muito curioso, né? Tudo bem que a gente pode imaginar, é uma editora Editora Cultura, que está trabalhando muito com autores brasileiros lá, então a gente pode imaginar que eles estavam mirando na comunidade brasileira quando lançaram o livro, mas ao mesmo tempo eles me pediram um capítulo a mais para o público português. E eu tenho retornos do livro de que sim, tem gente em Portugal interessada em ler a visão brasileira sobre a história da formação desse idioma. Já é um movimento novo, um movimento interessante. E esse capítulo extra acabou sendo em grande medida inspirado pela palavra muvuca. E eu realmente gosto muito da palavra muvuca. Primeiro porque, etimologicamente, a gente não tem certeza se ela é africana ou se ela é indígena, mas ela definitivamente não é indo-europeia, não é europeia, não é latina, não é portuguesa. Segundo, porque ela é profundamente brasileira. É só a gente para ter uma palavra que ao mesmo tempo quer dizer briga, confusão, festa ou barulho. Dependendo do contexto, dependendo do uso, ela pode ir do ótimo ao horroroso, do confuso ao divertido. E, além de tudo, eu fiquei sabendo depois que existe um sistema de plantio, um sistema de reflorestamento que é chamado de muvuca e que é inspirado em técnicas dos povos originários brasileiros, em que ao invés de você determinar em que região você vai plantar cada coisa e lotear o terreno, você simplesmente prepara a terra, monta um sacão gigante de sementes, sacode tudo e joga solto. E deixa que as plantas se virem. Porque a natureza se vira. As plantas que crescem mais rápido projetam sombra e garantem o crescimento das espécies mais lentas, e com o passar do tempo aquilo vai gerar uma espécie de floresta espontânea, determinada pela tua seleção de sementes, mas que cresceu pelas suas próprias regras. E eu acho essa imagem incrivelmente linda para descrever a nossa relação com diversidade, espontaneidade, possibilidade de controle e a nossa necessária percepção de que se a gente tem um futuro de liderança no mundo da língua portuguesa, um futuro como sociedade, um futuro como participante do grande jogo das nações do mundo, não é no jogo cujas regras nos foram impostas lá atrás. É num jogo que é muito mais muvuca do que curva de nível. A gente vai funcionar de outra maneira. aí, E eu odeio a professor, palavra fronha.
Ah, então, olha, só adivinhou a próxima pergunta, que eu já ia perguntar, uma palavra que você não gosta, acha esquisita, acha feia, já Não respondeu. gosto de fronha. Eu acho que ela é sonoramente feia. É uma das coisas de que eu mais gosto no mundo, porque eu sou um dormidor profissional. Mas eu acho a palavra desmerecedora. Não, aquilo, e pior é que daí a alternativa gourmetizada, que é capa de travesseiro, também acho fake. Eu acho que a gente precisava de uma palavra urgentemente que parecesse lisinha e acolhedora, para dar nome àquela coisa horrorosa chamada de fronha. Muito obrigada. Jaime, posso continuar aqui com Sim, mais. toca, toca, toca. Opa, vamos lá. Então, vamos lá. Professor Massalo, Aproveitar. uma palavra engraçada. Uma palavra engraçada. Hum, eu acho que a palavra graça é engraçada, porque é divertido pensar no que quer dizer engraçado, né? Se a gente usa a mesma palavra para dizer a bênção divina que concede uma possibilidade, a graça de Deus, a gente usa para querer dizer algo recebido, estamos aqui para agradecer a graça recebida, a gente fala em ação de graças, e a gente diz que uma coisa tem graça, a gente diz que o fulano não pode vir de gracinha, a gente pode dizer que isso é de graça, porque foi recebido. Então, tipo, é uma palavra, no mínimo, fascinante. Como é que a gente conseguiu, e de novo, que brasileiro, né? Porque entre os portugueses, o sinônimo preferido para graça é piada, né? Você diz isso não tem piada, ou não vi piada em tal coisa. Quando a gente diz não tem graça, não vi graça. Que brasileiro, você pegar uma palavra do domínio da religião e da dádiva do superior e transformar em piada, transformar em motivo de riso. Sensacional. E ainda tem o nome, né? E eu não me esqueço jamais do Ariano Isso. Suassuna, num dos capítulos lá o Alto da Compadecida, que acho que ele estava na conversa com o bispo e ele pergunta alguma coisa e o bispo diz, Nora, mas eu não tenho graça. Aí o jagunço já vai logo dizendo assim, pois então diga aí logo qual é a sua desgracença. Então, realmente é uma palavra genial, né? Muito, dá para brincar É. muito com ela, né? É, E ainda já, pensa em desgraça, né, para piorar. pois é, ainda tem isso. Jaime, bom, a minha, eu só tenho mais uma última perguntinha aqui para fazer, professor, que é qual que foi a palavra que mais te desafiou do ponto de vista, né, da Hum. tradução? E aí, bom, você enfrentou um Ulisses, eu imagino que você tenha boas candidatas aí, né? Tem. Putz, o Ulisses tem muita coisa, mas vou dar respostas tortuosas, aquela resposta malévola, assim, em dois capítulos. Capítulo 1, qualquer coisa que se trate de tradução de poesia metrificada e rimada. Porque aí você se vê diante de um dilema de quem é que você vai desagradar? O senhor da rima, o senhor do metro, o senhor da semântica, o senhor da graça, o senhor do espírito do texto, e você é capaz de passar um período desmedido da tua vida, olhando pela janela e rodando alternativas e pensando que preciso de uma coisa que tenha 3 sílabas com acento no meio e que use vogais abertas e queira dizer tal coisa. Todas essas palavras são particularmente marcantes a ferro quente na vida do tradutor. E tem um outro detalhe, uma outra história, o capítulo 2, que é não o Ulisses do Joyce, mas o Finnegan's Wake, o romance seguinte do Joyce, que, para quem já se aventurou por ele, faz o Ulisses parecer um manual de introdução. É uma coisa bizonhamente complexa, porque ele de fato não só roça o limite da incompreensibilidade, ele vai vários passos além da incompreensibilidade. É um livro cujo projeto é nunca ser perfeitamente compreendido. E são 600 páginas de trocadilhos multilingües que narram uma história algo incompreensível, maravilhosa, profunda, fascinante, tocante como poucas coisas que você possa ler na vida. Mas eu tô há 21 anos prometendo para as pessoas que eu estou fazendo uma tradução no Finnegan's Wake. E a cada momento que eu topo com aquilo, eu digo: desespera, Caetano, não dá para fazer nada com isso. Aí eu desisto, me desencanto, volto 2 anos depois e lido com alguma coisa. Então, toda e qualquer palavra do Finnegan's Wake, para mim, é um problema intransponível. É curioso, você deve conhecer um volume dos irmãos, de um dos irmãos Campos, não sei se do Haroldo ou do Augusto, chamado Panorama de Finnegan's Sim, Wake,
que eu Uhum. dei uma Os dois fuçada juntos. e tal, demorei meses para perceber que não era panorama, mas era panorama o título. Isso. Ele é também, esse não é que beira, ele é compreensível em português, né, inclusive. E palmas pra você, porque as pessoas sempre citam errado esse título. Mas eu aprendi as Mas duras quer ver? penas. Ó, só deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui, só porque eu É, sou professor. Tem um uhum, momento no Finnegan's Wake em que se descreve uma coisa, eu não vou dizer exatamente o que é, mas o que se diz, se você ouvir, vai parecer como two lips together. uhum, E que você vai ouvir, você vai pensar, ok, dois lábios juntos, two lips together. uhum, Só que isso tá escrito, two lips, tá escrito como uma palavra só, sem espaço. Tá escrito número 2 e lips, mas tudo junto. E aí você pensa, pera, são tulipas. São tulipas formadas por dois lábios. E o together tá escrito como uma palavra só, mas com um A em vez de um E. E daí você tem o verbo together. uhum, Então você tem exata e incontornavelmente ao mesmo tempo duas flores que você colhe e dois lábios que se encontram. E você diz, filho de uma puta, o que que eu vou fazer para fazer isso em duas palavrinhas econômicas e perfeitas? Meu, uhum, é um voluminho de poesia. uhum, É um filme curta-metragem romântico, lindo e perfeito, em dois trocadilhos magistrais. E uhum. isso é um livro de 628 páginas, composto inteiro desse jeito. Desculpa o palavrão. Desesperador, né? Está perdoadíssimo, está perdoadíssimo. E é um tratado sobre como sacanear um tradutor, né? Não, exatamente. Dá vontade de fazer uma ação conjunta, assim, todos os tradutores do mundo contra James Joyce. Exatamente. É, Jaime, enquanto você se prepara aí para talvez a sua pergunta Não, derradeira, eu a tenho um gente. último comentário, nenhuma pergunta, Ah, só pois não. um pedido para ele, mas enfim, pode tocar, só para dizer que não é pergunta, Não, só para encerrar mesmo. não, pois é, eu acho que a gente já está assim meio que na hora de, infelizmente, encerrar, mas nós recebemos aqui uma pergunta de uma colega muito querida, a Bia Veloso, que pergunta, professor, se o senhor puder falar um pouquinho é, sobre esse movimento, quem traduziu, né, capitaneado por Hum. um grupo de tradutoras, né, para melhorar as condições de trabalho e de reconhecimento de trabalho do tradutor. Depois ela fez mais uma outra perguntinha, mas vamos começar com essa. Ah, todo o apoio do mundo, inclusive várias dessas meninas são daqui, saíram aqui da Federal do Paraná. A Federal do Paraná está há bastantes anos produzindo tradutores e tradutoras de literatura de alto nível, e gente como a Emanuela, como a Gisele, saiu do nosso curso e hoje está liderando um movimento importante como esse. Eu acho que está mais do que na hora de certas tomadas de posição. Eu acho que a mera e constante, eu não queria falar palavrão de novo, encheção de sacola, de ficar nos posts das editoras, nos textos da imprensa, perguntando e quem foi que traduziu, e quem foi que traduziu, e de quem é a tradução, e você está comentando o estilo do livro, você está comentando a prosa do tal livro, você está comentando a graça de tal piada, e quem foi que traduziu, só esse fator já é, portanto, o nome do coletivo já é brilhante, já é absolutamente relevante. É chocante que a gente esteja no século XXI, diante de um mundo já muito profissionalizado, editorial, de imprensa e de crítica literária, e que a gente ainda continue encontrando esse costume de as pessoas invisibilizarem o trabalho de alguém que permitiu o acesso àquele material. Eu acho que o trabalho delas é para lá de louvável e invejável. Que legal, realmente é um trabalho incrível mesmo. A gente já tinha ouvido falar, e ouvimos em alguns também podcasts, né? Que muito interessante. A mesma colega, ela tinha feito uma pergunta até antes dessa, que eu só vi agora, que é, professor, se eu tenho algum livro aí no prelo, no forno, Ah. seja como tradutor ou como autor, o que que você tem aí para contar para a gente? Sempre tem, né. Tá para sair agora, acho que mês que vem ou no outro, uma tradução do Ratos e Homens, do John Steinbeck, pela Record ou pela Record, dependendo de que lugar do Brasil você esteja, o nome da editora varia. Eu acho que tradução entregue não tem mais nenhuma agora. Eu estou nesse momento, a Companhia das Letras acha que eu estou traduzindo Oblivion, que é o livro final do David Foster Wallace, o grande livro dele. Eu torturei muito eles durante anos para eles aceitarem fazer essa tradução. Livro de conto é sempre um projeto meio furado, né? Nunca vende como romance, mas esse livro é
incrível, é um livro absolutamente inacreditável. Eles acham que eu estou traduzindo porque eu estou lentamente fazendo isso, mas devo fazer. O CNPq acha que eu estou fazendo um livro sobre a obra do Joyce, que já faz 4 anos que eu estou elaborando muito lentamente, e a mesma Companhia das Letras acha que eu estou fazendo um terceiro livro da série Latim em Pó, na ponta da língua, que eu também comecei, desisti do caminho que eu tinha adotado no início e deixei agora um pouco marinando. O bom de você ter uma certa idade é que você aprende a não lutar contra as tuas próprias tendências. Eu não vou brigar, eu não tá na hora de eu começar a escrever ainda, o projeto está lá, eu fiz 35 páginas, joguei fora, mas ele está na minha cabeça e uma hora que eu sentar para escrever ele vai sair. Seria um livro sobre justamente diversidade, sobre sotaques do português do Brasil. Pode Eu deixar, a tenho gente bastante coisa. vai. Eu estou vendo. Pode deixar, a gente vai limitar o acesso, né, de todas as pessoas que você mencionou aí lá no nosso YouTube, para eles Isso. não Qualquer ficarem arroba sabendo. Companhia das Letras, você não deixa eu entrar aqui. A gente bloqueia, pode deixar. Bom, mas é isso. Nós temos mais uma perguntinha aqui do João Henrique. Depois eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento, né? O João pergunta: e o futuro do nosso querido idioma nesse mundo onde ninguém quer ler e nem estudar, professor? Mas a gente vai acabar nessa nota. Antes da Não, gente acabar, eu queria realmente agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sempre digo isso para as pessoas e é uma verdade para mim eterna e constante. Eu não estou oferecendo grandes coisas para ninguém aqui. Vocês estão me oferecendo a possibilidade de falar sobre coisas que me interessam, com gente com cara de interessada, com perguntas interessantes, com um ambiente favorável. Então, agradeço muito ter recebido essa possibilidade. E queria deixar, eu vi o nome de uma das irmãs Viana passando aqui num desses comentários, então fica o agradecimento para elas. E eu vi de passagem aqui, agora sumiu da minha telinha, o nome da Verônica Palácios. Fica um abraço para a Verônica também, e faz muito tempo que a gente não se vê. Tá ali, agora ela apareceu aqui. Olha que legal. Qual é o mundo em que ninguém. Eu não sei qual é o futuro de nada. Qual é o futuro da linguagem humana? Qual é o futuro da literatura? Qual é o futuro da tradução literária? A gente ainda tá para sentir a plena força do tsunami que virá, não há como a gente se esconder, por causa de tradução por inteligência artificial, de LLM, etc. Eu acho que o mercado ainda está meio de avestruz, meio com a cabeça escondida, meio fingindo que esse problema não virá com a força que pode ter, mas a gente tem que estar preparado. Os textos já estão aparecendo, com tradução de IA, disfarçada ou não. Ah, eu ouço relatos o tempo todo de colegas que realmente vivem mais do trabalho de tradução literária, de que os jobs estão sumindo, de que os textos não estão aparecendo, as editoras não estão mais procurando, as pessoas estão ficando à míngua. Então, tá tudo num momento de crise muito intenso. Qual o futuro do português nisso? Eu acho. E eu me sinto desconfortável nessa posição. Nós, terceiro mundo, colonizados, etc., eu acho que eu me sinto mais confortável na posição do oprimido revoltado do que na posição de alguém que tem. Do que na posição de alguém que tem a certeza da estabilidade do domínio. Porém, o futuro do português brasileiro, eu acho que não está em qualquer grande perigo, porque, repito, nós somos muita gente. Nós somos muita gente e a nossa relação com esse idioma é muito sólida. A nossa relação com esse idioma é muito clara e muito definitiva. E isso nos garante uma tranquilidade quase preguiçosa. Quase preguiçosa, inclusive, no mau sentido, né? Quando a gente fala, por exemplo, de língua internacional, lusofonia, Portugal tem historicamente um trabalho muito mais articulado, muito mais penetrante e muito mais efetivo na divulgação da sua variedade linguística no resto do mundo do que teve o Brasil até hoje. O Instituto Camões, sozinho, fez mais pela variedade lusitana do português no mundo do que o Brasil conseguiu fazer até hoje pela sua própria língua. Talvez porque a gente esteja aqui deitado em berço esplêndido, feliz, na nossa certeza de que nós somos autossuficientes linguisticamente. O Instituto Guimarães Rosa surge agora, de certa forma, para tentar, talvez, resolver um pouco esse problema. Mas eu acho que parte da nossa incompetência de nos colocarmos mais ativamente nesse cenário mundial vem dessa mesma certeza que eu posso manifestar aqui. O nosso futuro vai ser o nosso futuro. A gente vai continuar aqui. Vai ser difícil acabarem com a gente. A gente combinamos de não morrer.
a gente vai continuar aqui, e a nossa língua vai continuar aqui, e vai continuar sendo importante para nós nesse grau e com essa dimensão. Muito bom, muito reconfortante ouvir isso. Bom, Jaime, por favor, vou É, deixar. coisa rápida, Galindo. Eu só para Hum, comentar que há um tempo atrás, logo no pós-pandemia, eu participei de uma live com um tradutor excelente chamado Rogério Galindo, né, que não por já acaso ouvi é falar. irmão do Caetano. Então, só para que o pessoal que saiba que o talento é um mal de família ali na residência dos Galindo. Mas, Uhum, Caetano, Galindo, você citou aí o Instituto Camões, e para terminar, a gente tem agora, recentemente, a existência dessa instância aí, que é o Instituto Guimarães Rosa, que uhum, está fazendo alguma coisa aí oficialmente, mas está fazendo. O Sérgio Rodrigues está lá em Portugal, né, via hoje, né, falando uhum. hoje, pelo Hoje? Instituto. E falar de Guimarães Rosa em 2026 é falar do Grande Sertão, né? Não tem como com 70 anos e tudo mais. E eu queria te Uhum, pedir, no finalzinho agora, para quando você acabou agora a sua fala final, naquele dia lá do evento com a Alison, lá na USP, você falou bastante sobre Joyce, sobre Ulisses, e ela falou muito sobre o Grande Sertão, a trajetória da tradução e tudo mais. E você, na abertura daquela fala, disse algo muito bonito, muito emocionante mesmo, com relação ao presente, né? Eu estou lembrando agora daqueles comerciais antigos, né? O açougue Galindo faz aniversário e quem ganha o presente é você, né? Então, o Dia da Língua, mas eu queria que você desse um presente para nós, que era, se você puder lembrar, a fala que você fez ali, dizendo que o mundo não está preparado, não sabe ainda do presente que o mundo sim, não falante de português, né, naturalmente, não tem a sorte de falar o português sim. brasileiro, né, de não ter essa cosmovisão da língua brasileira, não tem ideia da sorte que eles vão ter daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, quando cair na mão deles esse objeto aí, que é o Grande Sertão, na versão em inglês da Alison Entry. Se você pudesse só terminar com algumas palavras sobre isso, seria Sim. excelente. Melhor do que foi, só se fosse uma mesa de bar, Galindo. Então, na próxima, a gente tenta arrumar isso um pouquinho melhor. Muito obrigado. Maravilha. Fica a promessa. Bom, primeiro, eu sempre digo para as pessoas que se alguém me acha grandes coisas, é porque não conhece meu irmão. Tem o Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes tem o Mycroft, que é o irmão dele que realmente resolve os problemas complicados. Meu Mycroft é o meu irmão, então fica esse registro aí. Você conheceu na ordem certa a família. Ahn, Sobre o projeto Guimarães Rosa e a Ellison e essa coisa do presente, ah, eu não lembro exatamente, mas eu acho que a história que eu contei lá foi uma história que é comum, eu acho, a muitos tradutores, que é de você se enfronhar num texto muito difícil, como Ulisses, por exemplo. No meu caso era o Finnegan's Wake, era a história que eu tinha contado, e você vai se dando conta da fertilidade daquele texto, da complexidade. Pensa nesse único exemplo que eu dei para vocês, e você vai a cada vez mais percebendo, eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir dar para o meu público o mesmo grau de maravilha. E isso nos coloca naquela aporia do tradutor, que é eu preciso fazer, eu quero fazer, eu devo fazer, mas eu sou a pessoa que mais tem a dimensão do quanto é impossível fazer o que devia ser feito. E isso, nos meus momentos mais macambúzios, me colocava numa posição de dizer apenas os irlandeses são capazes de entender de fato o Finnegan's Wake, de ter uma relação cardíaca direta com o texto. E eu lembro de um momento, curiosamente, a Verônica está aí, num evento organizado pelo Flávio Stein, que a gente estava lendo literatura e tal aqui em Curitiba, e tinha a leitura de Guimarães Rosa, de trechos de Guimarães Rosa. E me deu essa epifania. Eu falei, caraca, mas tudo bem, a gente tem o Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa é o nosso Finnegan's Wake. O Guimarães Rosa é o texto com o qual só os brasileiros conseguem se relacionar desse jeito imediato. Ele diz coisas pra gente, ele faz coisas, ele faz correr uma lagriminha inesperada da gente num momento repentino, porque nós temos essa relação com este idioma. E um idioma que seleciona o seu público de uma maneira muito mais restrita do que o inglês. Bem ou mal, o inglês hoje é uma língua falada quase que globalmente. O português ainda tem esse espaço mais reduzido. E eu me senti tipo o Grinch roubando o Natal, assim, na hora que eu pensei, tá bom, anglófonos, vocês não têm o Guimarães Rosa. Passam-se alguns anos, eu conheço essa australiana, isso foi em 2014, que eu conheci a Ellison, que estava pretendendo traduzir o Grande Sertão Veredas. A gente se deu um abraço melancólico, tá? Eu quero traduzir Finnegan's Wake, você quer traduzir o Grande Sertão, que bom, ficamos amigos no sofrimento. A partir do momento que eu comecei a receber algumas amostras, ela é muito espartana em fornecer trechos para leitura, mas que ela começou a me dar alguns textos, alguns trechos,
pediu um palpite em uma coisinha ou outra muito pontual, diga-se de passagem. Não vou nem dizer que ela pediu palpite, ela abriu certas questões e a gente conversou sobre elas. Me caiu um balde de água gelada. Eu falei, perdemos o nosso único e último bastião. Porque sim, ela conseguiu fazer ao mesmo tempo, impensável e previsível. A gente sabe o que é que os bons tradutores conseguem fazer. A gente sabe do que a gente é capaz. E quem conseguir acesso ao Grande Sertão Veredas na tradução da Ellison vai ter, sim, o direito e a capacidade de sentir essa onda, de sentir esse impacto, de se sentir efetivamente tocado e modificado por esse texto. E o que eu dizia é que, sei lá, se alguns anos atrás houve uma onda Clarice Lispector no mundo anglófono, depois uma onda Machado de Assis, e a gente fica aqui dizendo, duh, agora que vocês descobriram essas coisas, né? Eu fico muito irritado quando tem brasileiro que começa a ficar pagando pau demais para reconhecimento de gringo. Olha, a gringa disse que o Machado de Assis é bom. A sorte dela, a gente sempre soube. Que grande novidade. Que bom que ela chegou agora, o trem ainda está passando. Mas, ao mesmo tempo, a gente agora está nessa situação privilegiadíssima, que é de poder olhar para o mundo literário anglófono e dizer: vocês não sabem o que vai acontecer em breve. Eu sei. Vai cair uma bomba no mundo literário, vai aparecer um livro impossível, um livro inconcebível, e vocês vão ficar boquiabertos e vão ficar felicíssimos de poder ter acesso a isso, graças ao trabalho de uma maluquinha isolada lá do outro lado do mundo, durante mais de 10 anos, passando, revisando e atravessando o Grande Sertão Veredas para o inglês. Nossa, Obrigado, Galindo, obrigada. obrigado. Desculpa, Jaime. Não, Professor, só não podia deixar de mencionar, Jaime, que a gente já teve o privilégio de ter a Alison Enterking com a gente, professor, no Dia do Tradutor de 2024, já tem mais de um ano. Que legal. A Cecília Tsukamoto, a nossa vice-presidente, também, né, intermediou e conseguiu que elas foram colegas, eu acho, e o Cécio, me corrija se eu estiver enganada, tá? Mas a Ellison deu esse presente para a gente. Foi uma conversa muito interessante, maravilhosa, um privilégio. Maravilha, adoro ela. Muito bom. Bom, olha, que pena que está chegando ao fim. Jaime, mais alguma consideração? Estamos dispensados. Estamos dispensados. Queridas Flávia, Cecília, Céci, mais alguém quer fazer alguma colocação? Não, então, só professor obrigada. Galindo. Só obrigado. Eu que agradeço, 1 milhão. gente, de verdade. Valeu, 1 Galindo, milhão de grande abraço. obrigados, né? Como dizem os irlandeses. Muitíssimo obrigada, a gente realmente não tem como te agradecer. Foto, Ana, por Muito favor. obrigado, maravilhosa palestra. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Vamos lá, vamos abrir então as câmeras para a gente fazer a foto. Só mais um minutinho, vamos ver se as pessoas aqui já podem abrir. Vou até tirar aqui Vou colocar na visão galeria. Quem é que é bom de foto aí, por favor, ajuda a gente. Que aqui fica muito controle disponível, acaba que a gente se... Acho que eu vou conseguir tirar uma aqui, olha. Muito legal, só mais uma. Temos muitos participantes ainda. Professor, nós começamos com 60 participantes, terminamos com 55. Olha que maravilha, que privilégio. Estamos todos muito felizes com a sua presença, foi uma honra. Muito obrigada mais uma vez e estamos aqui aguardando, ansiosos pela sua próxima obra. Devo dizer que eu também. Eu me diverti muito com o ensaio sobre o entendimento humano e recomendo. Que legal. Que legal. Foi você que comprou, então? Foi. Legal, gente. Aqueles 10% veio do bolso dela que você recebeu, Galindo. Comprei pipoca ontem. Por um Obrigado, preço gente. muito módico e sem dúvida, sem dúvida. Queridos, muito boa noite a todos. Não tem como agradecer. Um privilégio para a gente ter contado com a presença de todos vocês. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite.